Capítulo 3. Se eu sofrer por ti, tu amas-me? Foi necessário desviar-me de muitas telas amontoadas para que pudesse ler a poesia emoldurada, pendurada no centro da parede da sala do apartamento desorganizada. Na paisagem desbotada e antiga estava impresso o seguinte poema: Minha mãe querida, mãe querido, quando penso em você, quero ser tudo que é agradável, que é verdadeiro. Tudo que é valoroso, nobre ou importante veio de você, mãe, das suas mãos orientadoras. Lisa, uma artista de renda modesta, cujo espaço onde morava era ao mesmo tempo sua casa e o seu ateliê, gesticulou em direção ao poema e riu espontaneamente. É demais, não é? Tão banal. Mas suas palavras seguintes traíram um sentimento mais profundo. Guardei essa tela quando uma amiga minha ia mudar-se e deitá-la para fora. Ela tinha mudado-se para uma loja muito modesta como brincadeira. Acho que contém uma ponta de verdade. Apesar de tudo, você não acha? Riu novamente e disse magoado: o fato de amar minha mãe me causou muitos problemas com homens. Lisa fez uma pausa e refletiu. Alta, de grandes olhos verdes e cabelo negro, longo e liso, era muito gracioso. Fez-me sentar num colchão forrada e a um canto relativamente vazio e ofereceu-me chá. Enquanto a água fervia, permaneceu em silêncio. Lisa chamou a minha atenção através de um amigo comum que me contou uma parte da história dela. Devido ao fato de ter crescido com alcoolismo na família, Lisa era uma co-alcoólica. A palavra refere simplesmente a uma pessoa que desenvolveu uma forma doentia de relacionar-se com outras, como resultado de envolver-se estreitamente com alguém que apresenta o vício do álcool. Se o alcoólico foi um dos pais, cônjuge, um filho ou um amigo, o relacionamento normalmente faz com que certos sentimentos e comportamentos desenvolvem-se no codependente. Pouca autoestima, uma necessidade de ser necessária, uma vontade forte de mudar e controlar as pessoas e uma predisposição ao sofrimento. De fato, todas as características de mulheres que amam demais estão normalmente presentes nas filhas e esposas de alcoólicos ou outros viciados. Eu já sabia que os efeitos de uma infância dedicada à tentativa de cuidar de sua mãe alcoólica e protegê-la tinha influenciado Lisa profundamente no posterior relacionamento com os homens. Esperei parcialmente e logo ela começou a dar mais detalhes. Ela era a filha do meio, entre a irmã mais velha, que era o motivo do casamento precipitado dos seus pais, e o irmão mais novo, uma outra surpresa nascida 8 anos após Lisa, enquanto sua mãe ainda bebia. Lisa era o produto da única gravidez desejada. Sempre achei minha mãe perfeita, talvez porque precisasse loucamente que ela fosse. Transformei-a na mãe que eu queria e depois disse a mim mesmo que seria exatamente como ela. Em que fantasia vivia? Lisa fez um movimento de cabeça e continuou. Eu nasci na época que ela e o meu pai estavam mais apaixonados. Dessa forma, eu era a favorita da minha mãe. Mesmo que eu dissesse que amava todos nós da mesma forma, eu sabia que eu era especial para ela. Sempre passávamos tempo juntos e fazíamos muitas coisas. Quando eu era bem nova, acredito que ela realmente cuidou de mim, mas após algum tempo mudámos os papéis e eu passei a cuidar dela. Suspirou e prosseguiu. Meu pai era terrível a maior parte do tempo. Tratava minha mãe de forma rude e perdia todo o nosso dinheiro em jogo. Ele tinha um bom ordenado como engenheiro, mas nunca tivemos nada e estávamos sempre mudando de casa. A Lisa refletiu por um instante antes de continuar. Sabe, aquele poema descreve a maneira como queria que as coisas fossem e não como realmente eram. Finalmente comecei a perceber isso. Toda a minha vida quis que a minha mãe fosse a pessoa que o poema descreve, mas na maioria das vezes ela não era capaz nem mesmo de aproximar-se da mãe que eu idealizava porque estava bêbada. Bem cedo comecei a direcionar todo o meu amor, a minha devoção, a minha energia para ela, esperando receber dela o que eu precisava, receber dela o que estava dando. Lisa fez uma pausa e os seus olhos mostraram a tristeza por um instante.
Estou aprendendo tudo isso na terapia e às vezes dói bastante olhar para a realidade dos fatos ou em vez de olhar para a forma que sempre pensei que pudesse ser. Minha mãe e eu éramos muito próximos, mas muito cedo, tão cedo que nem consigo me lembrar de quando aconteceu, comecei a agir como se eu fosse a mãe dela. Preocupava-me com ela e tentava protegê-la do meu pai. Fazia as mínimas coisas para confortá-la. Esforçava-me bastante para fazê-la feliz, porque ela era tudo o que tinha. Eu sabia que ela importava-se comigo porque sempre me dizia para sentar ao seu lado e ficávamos sentados por um bom tempo, aconchegadas e sem conversar exatamente, só agarrado uma à outra. Agora, quando olho para o passado, percebo que sempre tive medo dela, sempre esperava que algo terrível acontecesse, algo que eu só seria capaz de evitar se fosse cuidadosa o suficiente. É uma maneira árdua de se viver quando se está crescendo, mas nunca conheci maneira diferente e funcionou como devia. Na época em que eu era adolescente, tinha grandes crises de depressão. Lisa pôs-se a rir. O que mais me metia medo sobre a depressão é que eu não podia cuidar muito bem da minha mãe quando estava no meio de uma delas. Como está a ver, eu era muito zelosa e tinha muito medo de abandoná-la, mesmo por alguns tempos, e a única forma que a abandonaria seria prendendo-me a outra pessoa. Ela trouxe o chá numa bandeja de madeira envernizada e colocou-a no chão diante de nós. Quando eu tinha 19 anos, tive a oportunidade de ir ao México com 2 amigas. Era simplesmente a primeira vez que eu deixava minha mãe. Ficaríamos 3 semanas e na segunda semana que eu estava lá, conheci um mexicano incrivelmente bonito que falava inglês muito bem e que era galante e atencioso comigo. Por volta da 3ª semana de férias, ele me pediu em casamento diariamente. Dizia que estava apaixonado e que não podia suportar a ideia de ficar sem mim agora que me tinha encontrado. Bem, esse era provavelmente o argumento perfeito para se usar comigo. Quer dizer, ele falava que precisava de mim e tudo em mim reagia ao fato de ser necessário. Além de mais, acho que sabia, até certo ponto, que tinha que me libertar da minha mãe. Era tudo tão escuro, melancólico e inflexível em casa. E aquele homem estava prometendo-me uma vida maravilhosa. Sua família era rica. Ele teve uma boa educação. Nunca fez algo que eu pudesse ver, mas achei que isso acontecia porque sua família tinha tanto dinheiro que ele não precisava trabalhar. O fato de ele ter todo aquele dinheiro disponível e ainda achar que precisava de mim para torná-lo feliz fez-me sentir super importante e conveniente. Eu ouvi-o atentamente. Telefonei para a minha mãe e fiz uma descrição entusiasmada dele para ela. A minha mãe disse: "Eu tenho certeza do que você vai tomar a decisão certa." Bem, ela não deveria ter confiado em mim. Decidi casar-me com ele, o que foi definitivamente um erro. Sabe, eu não tinha ideia de como me sentia com relação a nada. Não sabia se eu o amava ou ele era o que eu queria. Eu só sabia que finalmente lá estava alguém que ele me amava. Eu tinha tido poucos namorados e não sabia quase nada sobre os homens. Eu estava ocupado demais cuidando das coisas em casa. Estava tão vazia de dentro e lá estava aquela pessoa oferecendo-me o que parecia tanto. E ele disse que me amava. Eu tinha-me amado sozinho por tanto tempo e agora era como se fosse a primeira vez que ia receber amor. E justamente a tempo. Eu sabia que estava quase totalmente esgotado, que não tinha mais nada para dar. Eu continuava atento ao seu relato. Bem, casámos nós rapidamente, sem o conhecimento dos pais dele. Agora parece uma coisa tão louca, mas na época tudo parecia mostrar o quanto ele me amava, que ele estava disposto a desafiar seus pais para ficar comigo. Pensei então que ele estivesse a querer por tudo casar comigo, que era só uma rebelião suficiente para deixar os seus pais chateados, mas não o ponto de o expulsar de casa. Agora, vejo a situação de forma diferente. Afinal, ele tinha segredos para manter a respeito da sua identidade sexual e do seu comportamento, e ter um esposo fazia-o parecer mais normal do que não ter.
Acho que foi isso que quis dizer quando falou que precisava de mim. Lógico, eu era a escolha perfeita, pois, sendo americana, na sua cultura estava sempre errada e seria sempre suspeita. Qualquer outra mulher, principalmente uma da mesma classe social que ele, vendo o que eu vi, contaria com alguém mais cedo ou mais tarde. E toda a cidade ficaria sabendo. Mas a quem eu ia contar? Quem ia conversar comigo? E quem ia acreditar em mim? Eu não acredito que isso tenha sido mais deliberado da sua parte ou calculado por ele que qualquer dos meus motivos para casar-me. Apenas combinávamos e pensámos de início que fosse amor. Lisa prosseguiu com o monólogo. De qualquer forma, sabe o que aconteceu após a cerimônia? Tivemos que ir para casa e viver com aquelas pessoas que nem ao menos foram informados do que estávamos nós casando. Foi terrível. Eles odiavam-me e eu fiquei com o sentimento de que eles já se tinham zangado comigo e com ele por um bom tempo. Eu não falava uma palavra de espanhola. A família dele todo sabia inglês, mas eu não falava. Eu era completamente excluída e isolada e estava terrivelmente assustada logo no início. Muitas vezes ele deixou-me sozinha à noite e eu ficava em nosso quarto até que finalmente aprendi a dormir, viesse ele para casa ou não. Eu já sabia sofrer. Já tinha aprendido em casa. De certa forma, pensei que isso era o preço que se pagava para estar com alguém que se amava. Pensei que fosse normal. Ele sempre chegava em casa bêbado e amoroso, e isto era realmente terrível. Eu senti o perfume de outra mulher nele. Certa noite, eu já estava dormindo há muito tempo e um barulho acordou-me. E lá estava o meu marido bêbado, admirando em frente ao espelho com minha camisola. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu: Tu não achas que se fique bonito? Fez algumas caretas e eu percebia que ele tinha batom. Suspirou profundamente e continuou. Finalmente, senti um estalo. Sabia que tinha que sair de lá. Até então estivera infeliz, mas estava certo do que o erro tinha sido meu e que de certa forma poderia ter sido mais amoroso e ter fazê-lo mais vontade de ficar comigo. Dar-lhe vontade dos pais deles conhecer-me e até que eles gostassem de mim. Estava disposta a esforçar-me, mas exatamente como a minha mãe. Mas isto era diferente, isto era loucura. O monólogo prosseguiu. Eu não tinha dinheiro e nem sabia como é que ia voltar para o meu país. Então no dia seguinte eu disse-lhe que ia contar aos pais dele o que tinha feito se não me levasse a San Diego. Menti para ele e falei que já tinha contado tudo à minha mãe e que ela estava à minha espera. Eu disse que se ele me levasse para lá, nunca mais o incomodava. Não sei como é que consegui ter coragem, porque eu pensei realmente que ele ia me matar ou alguma coisa assim. Mas funcionou. Ele tinha muito medo que os pais deles soubessem. Levou-me até a fronteira sem dar uma palavra. Pagou-me a viagem para San Diego e deu-me cerca de $15. Então acabei em San Diego, na casa de uma amiga, e fiquei lá até arranjar um emprego. E então consegui uma vaga com 3 companheiros de quarto e comecei uma vida bem difícil. Lisa lembrou-se com pena. Àquela altura eu já não tinha absolutamente nenhum sentimento próprio. Eu estava completamente adormecida, mas ainda sentia uma compaixão enorme, o que me causou muitos problemas. Fui para cama com vários homens nos 3 ou 4 anos seguintes porque sentia pena deles. Tenho de sorte das coisas nunca realmente fugirem do meu alcance. A maioria dos homens com quem eu me envolvia tinham problemas relacionados com álcool ou com drogas. Conhecia-os nas festas ou ocasionalmente em bares e mais vezes eles pareciam precisar que eu os compreendesse, que eu os ajudasse e eu agia como uma irmã para ele, como um ímã. A atração da Lisa por homens desse tipo fazia muito sentido, considerando-se sua história com a sua mãe. A coisa mais próxima a ser amada que Lisa já tinha experimentado era ser necessária. Assim, quando um homem parecia precisar dela, ela estava, na verdade, oferecendo amor a ela. Ele não tinha que ser gentil ou delicado ou atencioso.
O facto de estar carente era suficiente para reavivar em Lisa os sentimentos antigos e familiares e estimular sua superatenção. Sua história prosseguiu. Minha vida era uma confusão e a vida da minha mãe também. Seria difícil dizer qual de nós estava mais doente. Eu tinha 24 anos quando a minha mãe deixou de beber e tornou-se sóbria. Ela conseguiu de maneira mais difícil. Sozinho, na sala de estar, telefonou para os Alcoólicos Anónimos e pediu ajuda. Eles enviaram 2 pessoas para conversar com ela e levaram-na para uma reunião naquele dia. Até então, ela nunca mais bebeu. Lisa sorriu imensamente com a coragem de sua mãe. Isso realmente deve ter sido intolerável, porque ela era uma senhora muito orgulhosa demais para dar esse telefonema, a menos que estivesse desesperada. Agradece a Deus por não estar lá para ver. Provavelmente tínhamos esforçado tanto para fazê-la sentir-se melhor que ela nunca conseguiria ajuda de verdade. Ela respirou fundo e retomou a narrativa. Minha mãe tinha começado a beber muito mesmo quando eu tinha cerca de 9 anos. Eu voltava da escola e ela estava deitada no sofá, bêbada, com uma garrafa perto dela. Minha irmã mais velha costumava chatear-se comigo e dizer-me que eu não encarava a realidade, porque eu nunca admitia como isso era mau. Mas eu amava demais a minha mãe para até perceber que ela fazia algo errado. Éramos tão apegadas, ela e eu. De forma que quando as coisas não estavam bem entre ela e o meu pai, eu queria compensá-la. Eu senti que tinha que compensar tudo o que o meu pai fazia para magoá-la. E a única coisa que eu sabia fazer era ser boa. Assim eu era boa de todas as formas que a conhecia. Perguntava se ela precisava de ajuda com alguma coisa, cozinhava, limpava, sem que ela pedisse, tentava não precisar de nada. Com um gesto da cabeça, Lisa enfatizou sua conclusão, mas nada adiantou. Agora eu percebo que eu estava lidando com 2 forças incrivelmente poderosas: o casamento deteriorante dos meus pais e o alcoolismo progressivo da minha mãe. Eu não tinha chance de consertá-los, mas isto não me fazia parar de tentar e parar de culpar-me quando fracassava. Tomou folga e prosseguiu. A infelicidade dela doía muito em mim, sabe? Eu acreditava que ainda existiam áreas onde poderia me aperfeiçoar. Meus trabalhos claros, por exemplo, eu não ia muito bem porque, claro, estava sob muita pressão em casa. Tentava cuidar do meu irmão, preparar as refeições e ainda conseguir um emprego para ajudar. Na escola só tinha energia para um trabalho brilhante por ano. Planejava cuidadosamente e mostrava aos professores para provar a eles que eu era capaz. O resto do tempo eu quase nem fazia brulha. Eles diziam que eu não estava tentando de verdade. Eles não sabiam quanto eu estava me esforçando para manter as coisas no lugar em casa. Mas os boletins não eram bons. O meu pai gritava e a minha mãe chorava. Culpavam-me por não ser perfeito. Eu continuei esforçando mais do que nunca. Num lar gravemente desajustado como esse, em que existem dificuldades aparentemente insuperáveis, a família tinha dirigido a sua atenção para outros problemas mais simples, que têm alguma experiência de ser solucionáveis. Os trabalhos claros de Lisa e suas notas transformaram-se assim no enfoque de todos, inclusive de Lisa. A família precisava acreditar que se esse problema fosse sanado, traria harmonia. A pressão sobre Lisa era intensa. Ela não estava apenas tentando resolver os problemas dos seus pais enquanto incumbia da responsabilidade da sua mãe, mas também sentia-se como uma das causas dessa infelicidade. Devido às proporções monumentais da sua tarefa, nunca teve sucesso, apesar dos seus esforços heróicos. Naturalmente, seu senso de autovalidação sofreu terrivelmente. Uma vez, telefonei para a minha melhor amiga e disse: por favor, deixa-me falar contigo. Até podes-me ler um livro se quiseres. Tu tens que me ouvir. Eu sou preciso de alguém do outro lado da linha. Eu não acreditava nem que merecia ter alguém para ouvir meus problemas, mas ela realmente ouviu, claro. O pai dela era um alcoólico em recuperação que tinha ido aos Alcoólicos Anónimos.
Ela foi à Latina e eu acho que ela ajudou-me. Só do facto de me ter ouvido, era muito difícil para mim admitir que algo estava errado, a menos que fosse culpa do meu pai. Eu realmente odiava. Lisa e eu andávamos a beber o chá em silêncio por alguns tempos, enquanto ela lutava silenciosamente com as memórias amargas. Quando pôde continuar, disse simplesmente: meu pai nos deixou quando eu tinha 16 anos. Minha irmã já tinha saído de casa. Era 3 anos mais velho que eu e, tão logo completou 18 anos, conseguiu um emprego de período integral e saiu de casa. Ficámos apenas minha mãe, meu irmão e eu. Acho que eu comecei a diminuir a pressão que exercia sobre mim mesmo para protegê-la e fazê-la feliz e para cuidar do meu irmão. Assim fui para o México e casei-me. Voltei para casa e divorciei-me e andei com uma porção de homens por vários anos. Prossegui depois de uma pausa. Certo de 5 meses após a minha mãe ter entrado no programa dos Alcoólicos Anónimos, conheci o Gary. O primeiro dia que passámos juntos, ele estava dopado. Demos uma volta no carro com a minha amiga, que eu conhecia, e ele estava fumando uma ganza. Ele gostou de mim e eu gostei dele, e ambos passámos essa informação separadamente através da minha amiga, de forma que logo ele me telefonou e veio para casa para me visitar. Ele posou para mim enquanto eu o desenhava, só por brincadeira, e eu lembro-me de ficar entusiasmada o que sentia por ele. Foi a sensação mais intensa que já tive com relação a um homem. Lisa parou de falar por um instante e continuou. Ele estava dopado novamente e estava sentado falando devagar. Você sabe como as pessoas falam quando estão sob o efeito da droga, e tive que parar de desenhar porque minhas mãos começaram a tremer tanto que eu não podia fazer nada. Ergui a prancha num triângulo, inclinando-a e apoiando nos joelhos para maior estabilidade, de forma que ele não pudesse ver minhas mãos tremerem daquela forma. Continuámos a beber o chá e ela continuou. Hoje eu sei que tive essa reação porque a forma como ele falava era a mesma com que minha mãe falava quando bebia o dia todo. As mesmas pausas longas, as mesmas palavras escolhidas com cuidado que saíam meio enfatizado demais. Toda a afeição e amor que eu senti por minha mãe estavam combinados com a atração física que tinha por ele, como um homem de boa aparência. Mas àquela altura não tinha ideia do motivo que me fazia agir como agia. Assim chamava aquilo de amor. Não foi nenhuma coincidência o facto da atração da Lisa por Gary e seu envolvimento com ele ter começado logo após a sua mãe ter parado de beber. O laço entre as duas mulheres nunca fora rompido. Apesar da distância geográfica considerável entre elas, sua mãe era sempre a responsável principal e tinham uma ligação profunda. Quando Lisa percebeu que a mãe estava a modificar-se e a recuperar do alcoolismo sem a ajuda dela, reagiu ao fato de não ser mais necessária. Logo, a Lisa estabeleceu um novo relacionamento profundo com outro indivíduo viciado. Após o seu casamento, seus envolvimentos com homens foram casuais, até que a sua mãe tornou-se sóbria. Ela apaixonou-se por um viciado quando sua mãe voltou para os membros dos Alcoólicos Anónimos à procura de ajuda e apoio para se sentir melhor. Lisa precisava de um relacionamento com um viciado ativo para se sentir normal. Ela continua com a descrição dos 6 anos de relacionamento que se seguiram. Gary passou a morar com ela quase de imediato e deixou bem claro nas primeiras semanas que passaram juntos que se alguma vez ele tivesse que escolher entre comprar droga e pagar a renda, ele optaria pela droga. Apesar disso, Lisa estava certa do que ele ia mudar, do que ele ia passar a valorizar o que tinham junto e preservar aquilo. Ela estava certa do que o faria mal como ela o amava. O Gary raramente trabalhava e quando o fazia de acordo com o que dizia, gastava todo o salário com as drogas mais caras.
Inicialmente, Lisa juntou-se a ele no uso das drogas, mas quando percebeu que isto interferia na sua capacidade de se sustentar, parou. Ficou no final responsável pelo sustento dos dois e de encarar a responsabilidade de tudo. Todas as vezes que pensava em dizer a ele para sair de casa, após ele ter novamente tirado dinheiro da sua carteira, ou após ter feito uma festa no apartamento quando ela estava em casa, quando ela estava a trabalhar, ou quando ele não vinha de noite. Mas ele comprava um saquinho de compras para casa e esperava para ela com o jantar pronto, ou dizia que a ela que ele tinha conseguido cocaína especialmente para dividir com ela, e a decisão que tinha tomado desfazia-se logo, enquanto Lisa dizia a si mesmo que apesar de tudo ele realmente a amava. As histórias que ele contava sobre a sua infância faziam-na chorar de pena, e Lisa estava certa de que, se o amava o suficiente, poderia compensar todo o que ele tinha sofrido. Sentia que não deveria culpá-lo ou responsabilizá-lo pelo comportamento dele naquela hora, uma vez que ele tinha sofrido tanto como criança, e ela quase esquecia-se do próprio passado doloroso, conforme concentrava-se em remediar o dele. Uma vez, durante uma discussão em que ela recusou a dar ao Gary um cheque que os seus pais tinham enviado como presente de aniversário, ele enfiou uma faca em cada tela do apartamento. Naquela altura eu já estava ficando tão doente que eu realmente pensei, é culpa minha, não deveria tê-lo deixado tão zangado. Eu ainda me culpava por tudo, tentando consertar o inconsertável. Com um gesto rápido, agitou o cabelo e prosseguiu. O dia seguinte era um sábado. Gary tinha saído um instante e eu estava a limpar a desordem. Estava chorada e a deitar os 3 anos de trabalhos com pintura. A televisão estava ligada e passava uma entrevista sobre uma mulher que tinha sido espancada pelo marido. Não se podia ver a sua face, mas ela falava sobre como tinha sido a sua vida e descrevia algumas cenas horríveis. E então disse, eu não achei que era tão ruim assim, porque eu ainda podia suportar. Lisa fez um movimento lento com a cabeça. É o que eu estava fazendo, ficando naquela situação terrível porque ainda podia suportá-la. Quando vi aquela mulher, eu disse em voz alta, mas você merece mais que a pior coisa que pode suportar. E de repente o vi a mim mesmo e comecei a chorar bastante, porque percebi o que eu merecia de verdade. Merecia mais que a dor e a frustração, e a despesa e o caos. Para cada tele destruído eu dizia a mim, nunca mais vou viver desta forma. Quando Gary voltou para casa, as malas dele estavam feitas e à espera dele lá fora. A Lisa tinha chamado a melhor amiga que tinha trazido o marido dela e o casal ajudou a Lisa a ter coragem de dizer ao Gary para sair embora. Não houve cena nenhuma porque meus amigos estavam lá. Assim ele foi embora sem problemas. Mais tarde ele começou a telefonar e ameaçar, mas eu não reagia de forma alguma. Depois de um certo tempo ele desistiu. Tentou explicar-se. Quero que tu entendas que, apesar de tudo, eu não fiz aquilo sozinho. Queria dizer quanto a não reagir. Telefonei para a minha mãe naquela tarde, após a poeira ter baixado, e contei-lhe toda a história. Ela disse-me para frequentar as reuniões do Al-Anon para filhos adultos de alcoólicos. Eu só ouvi a minha mãe porque estava sofrendo muito. Al-Anon, assim como a Latina, é uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que se reúnem para ajudar um ao outro e a si próprios a recuperarem-se da obsessão pelos alcoólicos em sua vida. Reuniões de filhos adultos são para as filhas e filhos crescidos de alcoólicos que querem recuperar-se dos efeitos de ter convivido quando criança com pessoas alcoólicas. Os efeitos incluem a maior parte das características de se amar demais. Foi quando comecei a me entender. Para mim, Gary era o que o álcool tinha sido para minha mãe. Ele era uma droga sem a qual eu não conseguia viver. Até o dia em que o fiz ir embora, eu estava apavorada, com medo que ele me deixasse. Assim fazia tudo para agradá-lo.
Fiz tudo o que podia quando era pequenina. Trabalhei bastante, foi boa, não pedi nada para mim e cuidei do que era da responsabilidade de outras pessoas. O autossacrifício sempre tinha sido o meu padrão de vida, por isso não sabia quem eu era sem alguém para ajudar-me ou algum sofrimento para suportar. A ligação mais profunda que Lisa tinha com a mãe e as necessidades e desejos que essa ligação exigia que fossem sacrificados prepararam-na para relacionamentos amorosos futuros que mais envolviam sofrimento que qualquer tipo de realização pessoal. Ela tomou uma decisão a séria, quando criança, de retificar qualquer dificuldade na vida da sua mãe através da força do seu próprio amor e abnegação. A decisão logo tornou-se inconsciente, mas continuou a gerir a vida dela. Totalmente desacostumados a aliviar as formas de proteger seu bem-estar, mas entendida em promover o bem-estar de outros, ela mudava para relacionamentos que prometiam outra oportunidade de fazer tudo certo para outra pessoa, através da força do seu amor. A verdade em sua história é que o fracasso por não ganhar o amor através do seu esforço só a fazia esforçar-se mais. Gary, com seu vício, sua dependência emocional e sua crueldade, combinava todos os piores atributos do pai e da mãe de Lisa. Ironicamente, aquele era responsável por sua atração por ele. Se o relacionamento que tivemos com nossos pais fosse essencialmente de atenção, com expressões apropriadas de afeição, interesse e aprovação, quando adultos tendemos a nos sentir confortáveis com pessoas que produzem sentimentos parecidos de segurança, calor humano e autoconsideração positiva. Além disso, tendemos a evitar pessoas que nos fazem sentir menos positivos a nosso respeito através das suas críticas e manipulações. O comportamento deles é repugnado por nós. Entretanto, se nossos pais relacionarem-se connosco de forma hostil, crítica, cruel, manipulador, dominador, superdependente ou de outras formas inapropriadas, isso é o que parecerá correto para nós quando nos encontramos com alguém que expresse, talvez bem subtilmente, sinais das mesmas atitudes e comportamentos. Sentir-nos à vontade com pessoas com quem nossos antigos padrões doentios de relacionamento são recriados e talvez facilmente embaraçados e mal com pessoas mais gentis, mais amáveis ou saudáveis. Ou ainda, devido ao fato de faltar o desafio de tentarmos mudar alguém para tornarmos essa pessoa feliz ou para obtermos a afeição e aprovação total, poderemos simplesmente nos sentir aborrecidos com pessoas mais saudáveis. O aborrecimento geralmente abrange sentimentos brendos e intensos de embaraço que as mulheres que amam demais tendem a sentir quando estão fora do papel familiar de ajudar, de ter experiência e de prestar mais atenção no bem-estar de outra pessoa do que em seu próprio bem-estar. Existe na maioria dos filhos adultos de alcoólicos e também em descendentes de outros tipos de lares desajustados uma fascinação por pessoas que atraem problema e vício à excitação, principalmente a excitação negativa. Se o drama e o caos sempre estiveram presentes em nossa vida e se, como é frequentemente o caso, fomos forçados a negar muitos dos nossos sentimentos enquanto estávamos crescendo, iremos querer com frequência que acontecimentos dramáticos engendrem qualquer sentimento. Assim, precisamos da excitação, da incerteza, da dor, do desapontamento e do conflito apenas para nos sentirmos vivos. Lisa finalizou sua história. Após Gary ter ido embora, a paz e a quietude da minha vida deixaram-me louca. Usei de tudo para não telefonar, não ligar e começar tudo novamente. Mas, devagar, acostumei-me com uma vida mais normal. Acrescentou com um suspiro de alívio. Não estou namorando ninguém agora. Eu sei que ainda estou doente demais para ter um relacionamento saudável com o homem. Apenas gostava de sair por aí. Não, apenas ia sair por aí e encontrar outro Gary. De forma que estou
a preparar pela primeira vez, ou em vez de tentar mudar outra pessoa. Usa com relação a Gary como sua mãe em relação ao álcool sorria de um processo de doentia, uma compulsão destrutiva sobre a qual não tinha controle sozinha. Da mesma forma que a sua mãe tinha desenvolvido um vício relacionado com o álcool e era incapaz de parar de beber por si sozinha, a Lisa tinha desenvolvido com Gary o que era também um relacionamento vicioso. Eu não faço essa analogia ou uso a palavra vicioso displicentemente ao comparar a situação de duas mulheres. A mãe da Lisa tornou-se dependente de uma droga, que é o álcool, para evitar passar pela angústia e o desespero intenso que a sua situação criava. Quanto mais usava álcool para evitar sentir a dor, mais a droga operava no seu sistema nervoso, produzindo os mesmos sentimentos que tentava evitar. A droga aumentava definitivamente a dor ao invés de diminuí-la. Então, claro, ela bebia mais ainda. Assim, ela caiu no vício. Lisa também tentava evitar a angústia e o desespero. Ela sofria de uma profunda depressão subjacente, cujas raízes estavam na infância dolorosa. Depressão subjacente é o fator comum em filhos de todos os tipos de lar gravemente desajustado, e sua forma de lidar com ela, ou mais especificamente evitá-la, varia dependendo do sexo, da disposição e do papel que desempenharam na família quando criança. Quando atingem a adolescência, muitas mulheres jovens, com Lisa, mantêm a depressão presa dentro de si, desenvolvendo o estilo de amar demais. Conforme empenham-se em relacionamentos caóticos, porém estimulantes, com ambos doentes, ficam excitados demais para cair na depressão, que tarda apenas no nível da consciência. Dessa forma, um parceiro cruel, indiferente, desonesto ou difícil torna-se para essas mulheres equivalente a uma droga, criando um meio de evitar seus próprios sentimentos, como o álcool e outras substâncias que alteram o comportamento. Criam para os viciados uma válvula de escape temporária, da qual não se atrevem a ficar longe. E como acontece com o álcool e drogas, os relacionamentos incontroláveis que proporcionam a distração necessária também possuem sua própria carga de dor. Fazendo um paralelo com a doença progressiva do alcoolismo, a dependência de relacionamento aumenta o vício. Estar sem relacionamento, ou seja, estar só consigo mesmo, pode ser pior que estar no grande sofrimento que o relacionamento provoca, porque estar sozinho significa sentir a combinação da grande dor do passado com a dor do presente. Os dois vícios são paralelos nesse sentido e igualmente difíceis de superar. O vício da mulher com relação ao parceiro ou com relação a uma série de parceiros inadequados tem sua genese na variedade de problemas de família. Ironicamente, os filhos crescidos de alcoólicos são mais afortunados que os de outros passados desajustados, pelo menos nas grandes cidades, pois existem grupos de Al-Anon para apoiá-los conforme trabalham para superar seus problemas com autoestima e com relacionamentos. A recuperação de relacionamentos viciados envolve conseguir ajuda de um grupo de apoio apropriado para se quebrar o círculo do vício e para se aprender a buscar sentimentos de autoavaliação e bem-estar de outras fontes que não um homem para sustentar esses sentimentos. A chave está em aprender a viver uma vida saudável, satisfatória e serena, sem depender de outra pessoa para ser feliz. Infelizmente, para aqueles envolvidos em relacionamentos viciados e aqueles presos na teia do vício químico, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhos geralmente evita que peçam ajuda e assim impede a possibilidade de recuperação. E por causa desta convicção, eu posso fazer isso sozinho, que as coisas às vezes ficam bem piores antes de começarem a melhorar, para muitas pessoas em conflito com qualquer doença do vício.